Estou ansioso. Se eu ficar revendo muito esses vídeos, eu não publico nenhum. A gente tem um padrão, né? E você, como está lidando aí com a sua ansiedade nesses dias? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Quem não é ansioso em algum grau, né? Todo mundo tem a sua ansiedade e, de certa forma, a ansiedade até é uma coisa natural. Todo ser humano tem algum nível de ansiedade. A questão toda é quando isso ganha proporções que não conseguimos mais controlar, né? Em linhas gerais, podemos pensar em ansiedade como um medo, não um medo comum, um medo de atravessar a rua sem olhar se vem carro, ou um medo de alguma coisa comum, né, de um ladrão ou de uma situação assim, mais um medo amplificado, né, um medo ampliado, quase um terror, vamos dizer assim, um terror interno, né? À medida que esse medo amplificado, esse terror vai crescendo, isso gera um padrão de pensamento, um padrão mental, vamos dizer assim, interior, né? Que a gente vai tendo sempre diante do medo. É uma espécie de reação que a nossa mente vai tendo diante dos medos que vamos sentindo. Isso gera insegurança, vamos nos sentindo inseguro, a pessoa vai se sentindo insegura e essa insegurança gera mais ansiedade. E aí, obviamente, que sua mente então vai ficar alerta diante, digamos assim, né? Vai ficar diante de todo medo, ela vai se alertar, ela vai se iluminar diante de qualquer situação que te traga medo. E de tão alerta e de tão ligada e antenada nesse medo pavoroso, nessa coisa amplificada, começa a se ter medo antes mesmo que alguma coisa aconteça. É como se sua mente estivesse preparando o seu corpo ou a sua situação para o futuro, né? Para o que ainda vai acontecer. E aí isso gera, evidentemente, ansiedade. Ou digamos que isso é a própria ansiedade, né? E a ansiedade é como se fosse esse sinal sempre ligado, né? Dizendo que o medo está bem aí. É um medo bem convincente, é uma espécie de uma voz, né? Uma insegurança. Olha, não faça isso, isso vai te trazer mal, isso vai te fazer problema e vai te trazer, né, muitas dificuldades. A preocupação está sempre ali, a voz está sempre falando, é uma voz interna, não sabemos muito lidar com ela, e o recado é sempre esse: fique alerta, fique atento, né? E esse estado de alerta, de estar sempre ligado, sempre tenso, sempre preocupado com o que ainda vai acontecer, vai consumindo a mente, vai consumindo o corpo e vai se sentindo muito cansaço, muito estresse, e esse ciclo não para nunca, né? Você tem medo, esse medo gera insegurança, essa insegurança vai virando ansiedade cada vez maior, essa ansiedade traz um cansaço mental e físico, porque a pessoa não consegue relaxar e de novo tem um novo medo de um novo problema e isso não para nunca. E essa repetição, esse descontrole, essa sensação horrível de que isso nunca vai passar, pode ter consequências muito maiores, né, e diversas, mas ela geralmente traz muita vergonha e muita culpa, né, porque a pessoa não sabe mais identificar se a voz que ela ouve é real ou se não é. Ela tem como real, mas as outras pessoas dizem não ser real. Então, normalmente por medo, por vergonha ou por culpa, né, especialmente culpa e vergonha, essa pessoa se guarda, se retrai e aí dá uma isolada, prefere ficar sozinha, prefere não sair e não se arriscar. É nessa situação, muito possivelmente, que a somatização acontece, né? Que o corpo começa a sentir é, coisas ruins em relação a dar uma resposta. Dói o estômago, dói a cabeça, dói a garganta, dói o coração,
dói tudo, né? É uma somatização muito grande, não é uma situação muito comum nem simples. Não temos muita coisa a fazer a não ser sugerir que você primeiro aceite que você tem uma personalidade ansiosa, né? Que essa ansiedade faz parte de quem você por uma razão ou por outra razão. Você precisa aceitar isso. Não há erro em ter medo, né? Mas você precisa aprender a lidar com seus medos, entendendo inclusive que o medo ele sempre aumenta uma realidade. Você sabe disso, né? Que a realidade do medo, ou a realidade, ela é aumentada quando se tem medo, né? Se você ouve passo do lado de fora do quintal, você acha que tem um ladrão, mas quando você vai ver com muito medo, tem apenas um gatinho lá. E uma dica importante, a gente tem um medo que eu chamo de medo original, né? A gente tem que tratar esse medo original, essa ansiedade original. Houve em algum lugar, em algum momento, uma ansiedade que deu origem, por assim dizer, a todos os outros medos, né? E muitas vezes isso é ignorado e nem fácil de ser controlado. Mas essa experiência original, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser encarada, ela precisa ser vista de perto e confrontada. Geralmente essa experiência está assim no seu passado, né? Está na sua história. Quantos de nós não ouvimos coisas do tipo: você é má, você é burro, eu não te amo, se você não obedecer eu não te amarei mais, né? Eu vou sumir se você não fizer se você não me obedecer ou não fizer o que eu quero, e etc. E essas falas, que normalmente não são falas assim, num primeiro momento, com intenção de prejudicar toda uma vida, elas são guardadas lá dentro pela criança, né? Quando ouvimos aquilo naquele instante, e isso segue a nossa vida. Nós guardamos, escondemos na nossa linguagem, a gente diz que isso foi reprimido, né, ou recalcado, é a palavra técnica aqui, mas a ideia é repressão, e a gente vai seguindo a vida. E não tem como tratar aquilo que nós escondemos, não tem como lidar com aquilo que resistimos. Aliás, a regra geral é: aquilo que resistimos, aquilo que escondemos, que reprimimos, que recalcamos, persiste e volta. E quando volta, volta cobrando um preço sempre maior. Então não se encara um problema fugindo dele, né? Não se resolve um problema sugerindo ou disfarçando como se ele não existisse. A gente só pode encarar os nossos medos indo em direção deles e entendendo que eles não são maiores do que você, do que a sua vida, do que a sua sanidade. Em momentos como esse, especialmente de solidão, de distanciamento social, aqueles que lidam com mais ansiedade têm que ficar atento, inclusive, né, sobre a comida, sobre alguns hábitos, né, que geralmente se desenvolvem para tentar suprir aquela ansiedade. Então, na medida do possível, procure ajuda. Eu estou à disposição, conheço alguns outros bons profissionais que podem ajudá-los, inclusive de forma online agora, né, via chamada de vídeo, se for necessário, mas em frente e lute. É o que você certamente pode fazer para te ajudar de maneira mais definitiva, tá bom? Um grande abraço, até mais.